Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que estão aí? Estou vendo vocês acompanhar, estava acompanhando a transmissão do Herbert, né? Bastante gente assistindo, mais de 5.000 pessoas. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Thiago Zanola, professor de vocês de normas da corregedoria. Estamos aqui para fazer uma revisão dos principais pontos da nossa disciplina. A gente tem um pouquinho de conteúdo, de certa forma, extensa, e nós, inclusive, conversávamos essa semana falando que, quando a gente fala em normas da corregedoria, é tipo um pesadelo, né, para o cara que está estudando, que está fazendo o concurso, porque, de certa forma, é uma matéria nova, né, uma matéria nova que ninguém tem aquele contato e tende um pouco a ficar um pouco confuso no começo. Perfeito? Então sejam muito bem-vindos. Coloquem aí no chat se vocês me ouvem bem, se o áudio está bom, para a gente confirmar a transmissão. A gente transmite aqui de Cascavel, no Paraná. Então é bacana esse feedback aí para ver se está tudo certo para vocês, que vocês possam aproveitar então a transmissão ao máximo. Como eu disse, a gente tem um conteúdo bastante extenso aí para trabalhar de normas da corregedoria. Só que a gente pegou os principais aspectos da disciplina, considerando o histórico de cobrança, considerando também aquela questão da novidade no edital, beleza? Então a gente tem meia hora e a gente vai descer a lenha, como a gente fala aqui no Sul, beleza, pessoal? Vamos lá. Revisão TJ de São Paulo hoje, vamos começar, nós vamos fazer assim, nós vamos falar tópico a tópico, cada slide é um tópico, nós vamos falar alguma coisinha que seja importante, mas lembrando, normas da corregedoria, o que é que vai cair? Basicamente a letra de lei. Eu sei que estudar é um pouco complicado, então a gente fez bastante tabelas que a gente possa ver de forma resumida. Beleza, pessoal? Vamos lá. O que é um ofício de justiça? A primeira coisa que você tem que saber que é aquele setor que é responsável por todos os serviços do foro judicial. Tá joia? É aquele local, então, no qual você vai trabalhar, onde você vai estar lotado e vai desempenhar as suas funções. Então, sempre que a gente falar em ofício de justiça, alguns utilizam a nomenclatura como secretaria, cartório, então, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Então, ofício de justiça é onde você vai trabalhar. Então, é também o nome dado àquele serviço que faz a distribuição, aquele serviço que faz a autuação, que faz a expedição de mandado, aqueles serviços auxiliares da direção do foro, serviços de auxiliar da infância e juventude, beleza? Antes que eu esqueça, lá no site, lá no Estratégia, lá postei um artigo agora há pouco, tá? Que tem lá um resumo, um PDF em resumo, que é um material que vocês podem acompanhar, tá? A nossa aula de hoje é um resumão emergencial que a gente chamou, porque tem muita coisa lá, bastante mastigadinha, que vai ser bem bacana de você poder trabalhar. Tem lá também a tabela de normas da corregedoria, que é uma tabela de prazos, no qual a gente compilou todos os prazos de normas da corregedoria num arquivo só, para que fique bacana, tá bom? Então lá no site de estratégia, lá na home, acho que é nos primeiros artigos que tem lá revisão TJ de São Paulo, revisão emergencial. Pega lá, você tem os dois links que você pode baixar, perfeito? Então, ofício de justiça é isso aí. Distribuição. O que é distribuição? Temos aqui um cartório distribuidor, que a gente pode chamar, que é onde chegam as petições iniciais, tá bom? Vamos dizer que nós temos, por exemplo, 3 varas cíveis que trabalham na comarca. O que vai fazer esse serviço de distribuição? Ele vai fazer o que o nome diz, as petições chegam aqui e ele vai distribuir de forma aleatória e equitativa entre as varas, entre as secretarias ou entre ofícios de justiça que trabalham com a mesma matéria. Então, se eu tenho lá 20 varas cíveis, ele vai pegar todas as petições que entram, né, da esfera civil e vai dividir elas de forma equânime. Lembrando que não é sequencial a divisão. Não vou passar assim para a primeira, para a segunda, para a terceira. Vou trabalhar de forma de forma aleatória, como a gente chama. Ok? Então, para que vai servir isso aí? Ele vai servir para fazer essa distribuição entre as unidades. Importante que você tem que saber é o seguinte, tá? Importante que você tem que saber é o seguinte, que nas comarcas e nos foros distritais que tem mais de uma vara, então nós teremos um ofício ou uma seção de distribuição. Então nós teremos lá um serviço específico de distribuição, tá bom? Agora, quando a gente fala de vara única, que serão aquelas comarcas menores, aquelas do interior, que só tem, por exemplo, um cartório ou uma unidade judicial, o que vai acontecer? Vai ter
não vai ter um serviço autônomo de distribuição. Vai ser a própria secretaria, o próprio ofício de justiça que vai fazer essa distribuição. Na verdade, essa distribuição, ela nem é assim uma distribuição, ela é apenas um registro. Porque se eu tenho só para mim, eu vou ter que distribuir, eu pego 2 laranjas, eu vou distribuir só para mim? É claro que não. Vou pegar essas 2 laranjas e vou manter aqui para mim. Então estou registrando que estou pegando essas 2 laranjas. Diferentemente se eu tivesse eu e minha filha, por exemplo. Se eu tenho 2 laranjas, a matéria que a gente trabalha é a mesma. Os 2 estão com fome. Vou dividir, vou distribuir uma laranja para cada um. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá bom? Vamos lá. Sistema informatizado. O que é esse sistema informatizado que você vai ter que trabalhar aí? Como é que vai funcionar? Esse procedimento, os procedimentos de registro, documentação de processos judiciais, processos administrativos também, fique atento com isso aqui, eles vão ser realizados diretamente no sistema informatizado oficial ou, agora presta atenção, ou em livros e classificadores. Como é que vai funcionar na prática? O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Então existem milhões, observe, milhões de processos físicos que estão em papéis. Aquela montoeira de papel, aquela loucura. Então, a gente vai ter 2 opções. Existe o sistema de digitalização, no qual os processos vão sendo trazidos aqui para o processo judicial. Então, a gente está informatizando esse processo, a gente está digitalizando, como a gente chama aí dentro do judiciário, tá? Agora, se eu não tenho um sistema informatizado ainda, se a minha comarca está trabalhando com muito processo físico e tem alguns no processo digital, nós vamos ter os livros e classificadores. O que é isso? É onde serão registrados e divididos os atos. Então eu vou ter um livro que vai trabalhar da distribuição, um livro que vai trabalhar da carga, um livro que vai trabalhar da expedição de mandados, tudo isso aí. Tranquilo? Então, basicamente é isso aí. Vamos lá. Qualificação das partes. Isso quer dizer que a gente vai ter que identificar as pessoas. É a identificação, tá, das partes. Então é nome, RG, CPF, tem um monte de coisa lá que vão ser trabalhadas. O que você precisa saber sobre isso que é mais importante? Cabe ao distribuidor cadastrar os dados iniciais, ok? Antes, perceba o tempo, antes de distribuir o processo. Tá? Então, vou receber os processos, todas as petições, vou ter que analisar e cadastrar essas partes no sistema. Aí sim eu cadastrei, vou distribuir os processos. Grave bem esse momento. Por que vai ser o distribuidor que vai cadastrar esses dados iniciais? Porque ele é o primeiro setor que vai ter contato com essa petição. Maravilha? Agora é o seguinte. Beleza, o distribuidor cadastrou, ok. Ele cadastrou de forma muito boa lá o autor. Agora do réu a gente só tem o nome e o endereço. Quando o réu apresentar suas contras-razões, então ele vai ter que se identificar, ele vai ter que se qualificar nos autos também, lá na petição dele ou nas contras-razões. Quando chegar essa identificação aqui do réu, ela não vai mais passar para o distribuidor, porque depois que o processo foi para a vara, vai ser muito difícil que ele volte lá para o distribuidor. Então, cabe à secretaria, ao ofício de justiça, cadastrar esses dados sequenciais aí que vão fazer parte do processo, tá? Então, cabe ao ofício de justiça cadastrar todas as informações que forem surgindo no processo, tal como a qualificação do réu, né? Vamos ter um terceiro envolvido, um litisconsórcio, vamos ter as testemunhas, enfim, quem sabe vai surgindo novas partes, então cabe tudo à secretaria para cadastrar isso aí depois que saiu do distribuidor. Vamos lá. Dos livros e classificadores. E atenção nisso aqui, nesse quadro. Atenção, porque caiu no último concurso. Pode cair de novo agora, se o cara não teve noção lá de fazer muitas questões novas. Isso aqui é importante. Então, como a gente falou, algumas unidades judiciais, ou se não todas, ainda trabalham com livros e classificadores. O que é que você tem que saber dessa tabela aqui? Isso aqui, ó. Dos livros que terão nos ofícios de justiça em geral, ou então nos ofícios de justiça comum que a gente chama, tá?
que quer dizer ofício de justiça em geral? Todos os ofícios têm que ter esses livros aqui. E eu sugiro que você memorize isso. Tá? Rapidamente, a gente não vai falar para que serve cada um, apenas vamos falar os seus nomes. Então, nos ofícios de justiça em geral, teremos os livros de visitas e correições, que você sabe que é para quando é exercida a função correcional. Protocolo de autos e papéis em geral, são aqueles que ficam documentos em geral, então registrados. Carga de autos, quando o advogado leva. Registro de feitos administrativos, que são sindicâncias, procedimentos disciplinares, enfim, tudo que vai por aí que é administrativo. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos, tá? Uma decisão terminativa é aquela decisão no âmbito de um processo administrativo, por isso que a gente terá um livro aqui. E também os livros pertinentes à corregedoria permanente, que estão previstos no artigo 23. E são os livros da direção do fórum, tá? O artigo 23 está fora do edital, então a gente não vai citá-lo aqui. Apenas saiba que são os livros da direção do fórum, tá bom? O que vai acontecer? Nos ofícios de justiça em geral, agora nós teremos alguns livros diferentes. Agora, uma pergunta. Nos ofícios de justiça, é obrigatório ter esses livros aqui dos ofícios de justiça em geral? É sim. Agora, por exemplo, vamos dizer uma direção do fórum ou um serviço de distribuição. Ele não precisa ter esses outros aqui do ofício de justiça. E na prova ela vai cobrar bem isso. São livros dos ofícios de justiça em geral. Aí você vai ter que anotar esses livros que estão aqui desse lado. Maravilha? Então, nos ofícios de justiça terão também livro de carga de mandados, então quando é feito carga para oficial de justiça, tá? O livro de controle para a utilização de livros em folhas soltas, livro de controle de horário de entrega, de entrada e saída dos servidores, livro de registro geral de feitos e também o livro geral de sentenças. Tá bom? Um bizu para você poder memorizar, você vai memorizar esses daqui. Então, tudo que citar que não tiver aqui, não são dos ofícios de justiça em geral. São dos ofícios de justiça, né, comuns, então. Maravilha? Aí, quadro para que você possa memorizar esse conteúdo. Tá? Vamos falar da função correcional agora. Assunto novo no edital. Acredito, olha, estou sentindo que esse assunto vai cair na prova, porque a maioria dos tribunais no Brasil cobram esse assunto, rotineiramente, então toda vez que tem prova cobra esse assunto, e para o TJ de São Paulo é uma novidade. Então fique bem atento. A função correcional é aquela que é exercida pelo corregedor de justiça em todo o estado e pelo juiz corregedor permanente, que é aquele juiz que atua na vara, que vai ser o teu chefe. Ele vai exercer no âmbito da sua competência, no âmbito da sua jurisdição. Então, o juiz corregedor permanente, que é um juiz titular, um juiz de direito, ele vai exercer a função correcional lá no seu cartório, lá no seu ofício de justiça. E enquanto o corregedor de justiça vai trabalhar e vai poder exercer a função correcional em todo o estado, inclusive naquelas varas. Conceito, tá, de função correcional. Gente, a gente está no ritmo aí acelerado porque a gente precisa fazer e nós só temos meia hora para trabalhar, tá? Então, vão acompanhando aí. Tá? O que a gente precisa saber daqui? O que a gente precisa saber daqui? A gente vai precisar fazer o seguinte. Você tem que memorizar, principalmente, tá? Principalmente, a questão das funções que ele vai fazer. Então, ele vai ter a função correcional. A função correcional ela consiste na orientação do serviço, tá? Na reorganização dos serviços e também da fiscalização. E agora, muita atenção nos serviços judiciários de primeira instância, que é onde você possivelmente vai trabalhar. Possivelmente, onde você vai trabalhar, depois que for aprovado. Para diferenciar, primeira instância é onde o processo inicia, é onde atuam os servidores e tem os juízes de direito. Então, é onde inicia o processo. Quando a gente tem um recurso desse processo aqui, que está no âmbito do primeiro grau, ele vai para a segunda instância. Então, ele vai ser apreciado lá pelos desembargadores, tá bom? Então, fique atento a isso aí. Função correcional que a gente fala é apenas no primeiro grau. Grave isso aqui. Não esqueça disso aqui, por favor. Além disso, ele vai fiscalizar aqui a polícia judiciária. Então, a gente está falando da polícia civil, tá? Ele vai fiscalizar
o judiciário não é chefe lá da polícia judiciária. Assim, ele vai exercer a fiscalização desses serviços e vai fiscalizar também as unidades prisionais. Isso aí é uma atividade que é bastante feita, então, e é um problema aí danado aí em todo o estado, tá bom? Então, como é que vai funcionar para que você possa memorizar? Função correcional, ela é pelo corregedor geral em todo o primeiro grau, então em todo o estado, tá? E pelos juízes também, aqui nos limites de suas atribuições. No segundo grau, a título de curiosidade, para que você não possa confundir, cabe ao presidente do TJ. Então toma cuidado que quem vai fiscalizar o serviço de segundo grau é o presidente e não o corregedor geral. Grave bem esse quadro aqui, que é extremamente importante. Seguindo, olha essa tabela. Pega isso aqui, gente, dá um print na tela aí, nessa tabela. Tá? Aqui está esquematizadinho todas as funções, todos os tipos das funções correcionais. Que você saiba, obrigatoriamente, você tem que saber que existe a correição ordinária, tá? A correição extraordinária e a visita correcional, tá? Traduzindo, o que é uma função correcional? Ela é um tipo de inspeção. Então, se vier com esse sinônimo assim, ó, tá certo. Função correcional é uma inspeção dos serviços de onde? Primeiro grau de jurisdição, não esquece. Perfeito, vamos lá. Qual que é o tipo? A correição ordinária, ela é sempre prevista. Sempre prevista. Sempre prevista. Já a extraordinária, ela é excepcional. Então, alguém fez alguma coisa, alguma caca, e vai ter que ser feito essa correição extraordinária. Vamos lá. A visita correcional, ela vai ser direcionada e ela também não é anunciada. Não é anunciada. Não é anunciada. Maravilha? Agora, qual que é a finalidade? Você também precisa saber. Como eu disse, este quadro vai resumir, se cair na prova alguma coisa disso aqui, ó, tá nesse quadro aqui. E tem mais um quadrinho seguinte ali para a gente poder diferenciar mais um bizu, beleza? Vamos lá. Fiscalização regular. Então, ela é sempre anunciada e agendada. A gente já vai ver isso aqui no próximo slide, tá? Como é que vai funcionar? O juiz corregedor permanente, então a gente está falando do juiz lá do primeiro grau de jurisdição, ele vai efetuar uma vez por ano, preferencialmente, não obrigatoriamente, no mês de dezembro. A correição ordinária, então, todas as serventias, em todas as repartições, todas aquelas unidades, órgãos lá que estão a cargo, pela competência dele, estão sob a fiscalização, sobre a jurisdição dele, então, onde ele vai atuar. Agora, a extraordinária, ela é uma inspeção motivada por fato excepcional. Então, você já sabe que deu M, né, lá no serviço judicial. Então, é um fato excepcional que vai ensejar essa inspeção extraordinária. Seguindo, verificar a visita correcional, ela é para esses 3 itens aqui. Verificação da regularidade do funcionamento da unidade, para sanear alguma irregularidade que foi constatada nas correições, tá? E também examinar algum aspecto da regularidade. Grave isso, não precisamos nos aprofundar como é que vai ser isso aí, tá? Porque se na prova cobrar, ela vai te cobrar exatamente o que está aqui, não vai aprofundar nos assuntos. Bora lá. Agora, é importante que você diferencie a correição ordinária da visita correcional. Porque da extraordinária você sabe que é um fato extraordinário. Então morreu aqui a dificuldade. Agora, entre a função correcional, entre a correição ordinária e a visita pode haver alguma confusão. Então presta atenção nesta tabela, tá? E ela vai, olha só, para você poder memorizar todos os fatos aí e atos referentes a um ou outro. A correição ordinária, ela é realizada então uma vez por ano, preferencialmente em dezembro, ok? Em todas as serventias, repartições e estabelecimentos. Ela é realizada em todos os locais, então, tá? Anunciada por edital. Ela, como eu disse, ela é anunciada, né? Então, como é que é? Anunciada por um edital. E esse edital ele tem que ser afixado no átrio do fórum.
e publicada no Diário da Justiça Eletrônica também. Eletrônico. Com quanto tempo? Pelo menos 15 dias de antecedência da quando ela vai ser realizada. E também com pelo menos 15 dias de antecedência tem que ser comunicada à OAB, lá da subseção local onde vai ser realizado. Tá bom? Quanto à visita correcional, tem o seguinte. Nós temos aí, ela é realizada até 30 dias depois que o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo. Isso a gente precisa traduzir para você. Quando o juiz, por exemplo, o juiz vai ficar 60 dias afastado, vai ser nomeado, vamos dizer, um substituto temporário para que ele atue durante esses 60 dias ali naquela vara. Isso é um caráter definitivo? Não é, ele é temporário. Agora, existe muita movimentação na carreira da magistratura. Então o juiz sai de uma vara, vai para outra comarca, enfim, vai fazendo essa movimentação na carreira. Então quando ele é promovido ou removido, ele vai assumir essa vara com intenção, a intenção dele é permanecer lá. Então esse é o ônibus definitivo. Então nessa opção ele vai ter que realizar essa inspeção para ver se está tudo na regularidade. Porque pode ser que ocasione algum problema e se ele não fizer isso aqui, teve um problema. Ah, mas isso foi do juiz anterior. Tá, mas cadê essa visita correcional que teria obrigatoriedade de fazer? Não fez? A responsabilidade é sua. Vamos lá. Agora é o seguinte. O juiz vai fazer essa visita correcional às unidades sob a sua corregedoria. Então isso envolve também as unidades prisionais, tá bom? Qual é o intuito dele? De constatar a regularidade dos serviços. Ela não é comunicada, não é agendada, então ela independe do edital ou qualquer outra providência, né, de agendamento, de comunicação. Os estabelecimentos prisionais e os outros que estão também destinados ao recolhimento de pessoas, então aquelas onde vai ser custodiada, estão sujeitos à atividade correcional também e elas devem ser visitadas uma vez por mês. Uma vez por mês. Perfeito? Seguimos? Tá? Pessoal, não vamos ter questões aqui porque não vai dar tempo. Tem muito conteúdo para a gente ver ainda e aí no espaço de 30 minutos não tem como. Inclusive eu publiquei ontem, salvo engano, um artigo lá no site de estratégia com 34 questões também de normas da corregedoria. Lá tem o gabarito, então você pode treinar também. Mas não vamos ter como trabalhar com questões, tá? Então vamos seguir na teoria aqui. Apenas de forma conceitual, para a gente entender e falar um pouquinho, para que não passe batido, as apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos, elas são realizadas pelos juízes corregedores permanentes, tá bom? Ele vai baixar um documento, possivelmente uma portaria, instaurando esse procedimento, e isso tem que ser comunicado à Corregedoria Geral de Justiça. A instauração. Todos os atos seguintes também têm que ser comunicados à corregedoria. Tá? Então, baixei uma portaria instaurando o processo administrativo, tem que comunicar à corregedoria. Finalizei o processo, finalizei, eu vou sentenciar alguma coisa, manda para a corregedoria também. Todos os atos referentes às apurações preliminares, às sindicâncias e aos processos administrativos têm que ser encaminhados lá para a Corregedoria Geral de Justiça. Seguindo. Movimentação dos autos. E aqui a gente não vai falar de cada um, não. Vamos falar apenas dos prazos, tá? Que prazo é um terror na vida da gente que vai estudar norma da corregedoria. Tem muito, muito prazo. Lembrando, tem um artigo recém-postado ali no site de estratégia que tem todo esse material aqui em PDF. Temos também a tabela de todos os prazos das normas da corregedoria, tá? Então, vamos lá. Vamos passar para a nossa tabela, que está de forma esquematizada aqui para você. Vamos lá. Autuação. O que é autuação? É a preparação para a tramitação interna do processo. Ele tem o prazo de 24 horas para ser feito após recebidos os autos. Tá bom? Conclusão dos autos. E aqui a gente tem diferença. As normas da corregedoria, elas falam em autuação em 24 horas e fala de conclusão dos autos em um dia. Então, faça essa diferenciação aí. Tá? Recebi os autos, foi distribuído para cá, eu tenho 24 horas para fazer a autuação. Perfeito. A conclusão dos autos, então depois que está autuado o processo, né, foi feita a autuação, que é no prazo de 24 horas, eu tenho que mandar a conclusão dos autos ao juiz no prazo de um dia. Então, por que é feito? O que quer dizer conclusão dos autos?
é quando a gente encaminha então para o juiz para que ele possa proferir algum despacho, alguma decisão interlocutória ou proferir a sentença dele. Mas sempre que vai mandar para o juiz, a gente chama assim, ó, vamos fazer concluso para o juiz. Vamos lá. Execução dos atos processuais. Então, recebi 24 horas. Mandei concluso no prazo de 1 dia. Agora, atenção, olha a pegadinha. A execução dos atos processuais é em 5 dias. Isso não quer dizer que é o prazo que o juiz tem lá para despachar. O juiz não tem prazo. Assim, existe, né, um prazo que o juiz tem lá para que conta para a estatística, para a produtividade dele, que é 90 dias. Mas para fins aqui do que a gente está estudando, não nos interessa no momento, tá? Então, o juiz, assim que o juiz despachar, o juiz vai mandar fazer alguma coisa com aquele processo, tá? Então, aí sim, recebido, aqui quando voltou do juiz, os atos processuais têm que ser praticados em 5 dias. Esse prazo de 5 dias, então, ele é para fazer um ofício, para expedir um mandado, tá bom? Vamos lá. Sobre também o prazo em que um processo pode ficar sem andamento. Este prazo é 30 dias. E este aqui não é o prazo que vai ficar na secretaria aguardando aí, então, o despacho ou o cumprimento dos atos processuais. Os atos processuais têm que ser praticados em 5 dias, tá? Aqui é o seguinte, expedir um ofício lá para o banco, para eles prestar informações lá sobre a conta bancária do fulano. A gente decretou o sigilo bancário. Beleza. Aí, o gerente do banco não responde. Não responde. O que é que vai acontecer? Vai ser reiterado esse ofício para que ele responda, então, no mesmo prazo, às vezes. Ou então vamos já comunicar ao juiz que não foi cumprido o prazo. O juiz, então, vai mandar de novo aí ele cumprir esse prazo, lá com um lembrete que ele vai cumprir pela um crime de desobediência, por exemplo. Então, este prazo é para depois que a gente praticou os atos processuais, estamos esperando um terceiro cumprir a partir dele para que o processo volte para a gente. Então, não confunda estes prazos aí. Voltando também aí para nossa tabela, tá? Importante que você tenha isso aqui em mente, maravilha? Outra coisa, certidão também tem prazo e alguma coisa que possivelmente você vai fazer todos os dias lá na secretaria. Certidão é um documento que tem fé pública, então ele vai retratar algum registro que nós temos aqui na secretaria ou no ofício de justiça. Como eu disse, chame como você quiser. Vara, ofício de justiça, secretaria, tá? É tudo a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Então, voltando na tabela, que é o que lhes importa, dá uma olhadinha assim, ó, aqui. A gente tem o tipo de certidão e o prazo que ela tem para ser expedida. Vamos lá. Então, a expedição de certidões, né, de teor da decisão da execução de alimentos para fins de protesto, já vou te explicar isso aí, é no prazo de 3 dias. Então, vamos lá. Por exemplo, isso aqui está dizendo que é de um processo aí de cobrança de que o cara pague aquele auxílio lá para o seu filho, tá? Então ele vai ter que pagar todo mês aquela quantia fixa. Aí vamos dizer que ele não pagou, ou foi decretado que ele pagasse lá um valor retroativo. Essa sentença, nós podemos pedir uma certidão lá no ofício de justiça, e essa certidão ela vai valer como um título executivo. Qual que é a vantagem? Eu posso ir lá e protestar o cara. Eu posso ir lá e protestar, ou a mulher também, porque a mulher também pode, né, mandar você pagar a pensão alimentícia. Já vi mulher ser presa, eu sou oficial de justiça aqui no Paraná, a gente já saiu mandado de prisão de mulher que não pagou a pensão alimentícia, tá? Então vale para todo mundo, igualdade de gêneros. Então presta atenção nisso aqui. Essa aqui para execução de alimentos para fins de protesto, tá? Essa é no prazo de 3 dias. 3 dias. Bora lá. As certidões de objeto e pé, elas são realizadas no prazo de 5 dias úteis. Tá? E existe diferença entre 5 dias e dias corridos. Então presta atenção. O que é uma certidão de objeto e pé?
é quando uma outra unidade judicial, lembrando que esse pedido pode ser recebido pelo e-mail, né? Uma outra unidade judicial vai pedir como é que está esse processo, como é que está o cumprimento dessa carta precatória, por exemplo. Então, sabe quando você está trabalhando e fala, ô fulano, em que pé que está esse teu trabalho aí? Então isso aí, qual é o status? Qual é a situação que ele se encontra? Está sendo cumprido, já foi cumprido? Qual é a fase que está? Então, essas certidões de objeto e pé, elas são realizadas no prazo de 5 dias. Maravilha? Então, as certidões comuns são o prazo de 5 dias. E agora é o seguinte, certidões referentes a processos arquivados, ela também tem um prazo de 5 dias, mas tem uma diferença. Aqui, ó, no prazo de 5 dias do protocolo, vai ser expedida as certidões normais. Agora, quando o processo já está arquivado, o prazo é de 5 dias do recebimento dos autos em cartório. Então, a secretaria recebeu o pedido aqui, uma certidão desse processo que está arquivado. Vai pedir para lá o arquivo geral desarquivar e mandar esse processo para cá, a partir do momento que esse processo chegou aqui no ofício de justiça, que vai me contar o prazo de 5 dias para que eu possa emitir essa certidão. Voltando para a tabela, memorize ela, que é assunto aí corriqueiro em provas de tribunais também. Seguindo? Da consulta dos autos. E esse artigo 157, ele é uma loucura. Então, o que a gente fez? Eu destrinchei ele aqui em partes, tá? Então, a gente vai ver cada linha e vamos falar de cada uma. Porque se você ler ele todo no conjunto, fica uma bagunça. Então, a gente destrinchou ele para que fique mais claro você poder entender ele. Vamos lá. Da consulta dos autos. O acesso aos autos judiciais, e presta atenção, administrativos também, tá? Processos em andamentos ou findos. Então isso vai se aplicar, que a gente vai ler agora, para um processo judicial, para um processo administrativo, processos que estão em andamento ou processos que já encerraram. Quando a gente fala em processos findos, são processos encerrados, tá? Vamos lá. E agora, mesmo sem procuração, quer dizer o seguinte, que o advogado não está constituído nos autos. Ele não é advogado de nenhuma das partes. Nenhuma das partes. E ainda o seguinte, quando não estejam em segredo de justiça. Então não são processos sigilosos, tem que ser processos comuns que não estejam aí sob o palio da justiça, do segredo de justiça. Presta atenção. Então, o acesso aos autos, vamos lá, judiciais ou administrativos, de processos que estão em andamentos ou processos encerrados, mesmo sem procuração daqueles advogados que não estejam constituídos, tá? Quando esses processos não estejam em segredo de justiça, tá? Então, é assegurada a consulta a advogados, e olha a pegadinha, estagiários de direito e ao público em geral. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer um pode chegar na secretaria e pedir, fulano, vem cá, faz favor, eu quero ver esse processo aqui, ó. Aí você vai perguntar, o senhor ou a senhora é parte do processo? Não, não sou. O senhor é advogado? Não, não sou. É advogado das partes? Não, não sou. Ah, tudo bem, então vamos fazer vou te possibilitar o acesso a esses autos para consultas. E presta atenção, esta consulta aqui que a gente está falando é no balcão, que é o nosso próximo item aqui, por meio do exame em balcão do ofício de justiça ou lá na seção da administrativa, no qual se encontre, então, este processo. Tranquilo? Vamos lá? Beleza, a pessoa, peguei lá, estou no balcão da secretaria analisando esse processo. Então ele pode tomar apontamentos, ou seja, ele pode pegar anotações, pode tirar cópia, pode tirar foto, tá bom? Ele pode fazer de tudo. A única coisa que ele não pode fazer é desencartar os autos. Já viu? Então nós temos aquelas pastas lá que ficam os processos, estão todos encartados lá. Ele não pode tirar as folhas para facilitar o seu manuseio, isso não pode. Mas ele pode tirar foto, pode escanear se ele tiver scanner portátil. Para quem nunca viu, existe, tá? Então não estranhe se você chegar na secretaria e ver lá um scanner portátil, que também existe, tá? E aí tem uma regra aqui, beleza? O artigo 157 está destrinchado, é isso aí. Já aproveitando, saiba que o acesso aos processos que estão em segredo de justiça
é restrito somente às partes, somente as, né, que estão lá participando no polo passivo ou no polo ativo do processo, e aos seus procuradores. Quem são esses aqui? São os advogados. Ou a pessoa pode ser também aí um defensor público, tá? Então ele também tem essa possibilidade aí. Maravilha. Carga de autos, outra tabelinha aqui para você memorizar. Não vamos falar de como é feito cada um. O que importa para nós nesse momento, nessa revisão, são os prazos, tá? Então são quatro prazos que você tem que obrigatoriamente saber para a sua prova. Vamos lá. A carga rápida, como a gente chama, ele é o prazo de 1 hora. Ele é aquele prazo que o advogado, lá ele pode pegar esse processo e levar num serviço de fotocópia, por exemplo, e tirar isso aqui pelo prazo de 1 hora. Aí, por exemplo, assim, eu tenho lá, o advogado vai pegar e vai fazer isso aqui. Agora vamos dizer o seguinte, nós temos duas partes aqui no processo. O juiz determinou o seguinte, intime-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 dias. O que acontece? Tanto o autor quanto o réu, eles têm 10 dias para se manifestar. Então a gente chama isso de prazo comum. Nessa hipótese, os autos não podem sair do cartório, exceto se as partes fizerem um acordo entre si e eles vão poder, olha, eu vou ficar com 5 dias e depois vai fazer com 5 dias. Todas as partes têm que assinar, fazer uma petição e protocolar isso lá no cartório para que então possa ser liberado a carga, tá? Agora tem uma outra opção, que é um tipo de carga rápido para a fluência do prazo comum. Ele não tem esse nome, não tem carga rápida, eu falei que é um tipo, tá? E esse prazo então é de 2 a 6 horas. Porque esse prazo aqui, ele vai variar de acordo com o expediente forense, então, tá? O expediente forense. O que é o expediente forense? Jesus, se você não sabe essa altura do campeonato, tome cuidado. Expediente forense é o horário de atendimento ao público lá no fórum, tá? Outra coisa, devolução dos autos em carga, aqui é o seguinte, quando o advogado, vamos falar do 10 dias primeiro, o advogado, ele pode pegar aí, ter carga dos processos que estão em andamento, tá? Para que ele possa analisar. Então a gente está falando do processo físico, tá? Ele vai lá no ofício de justiça, vai fazer carga desse processo, desde que não corra prazo para ambas as partes, tá? E vai levar para casa, vai levar para o seu escritório para que ele possa, então, estudar esse processo, tá? Para que ele possa levar para casa de processos que estão em andamento, só pode os advogados constituídos no processo. Tá bom? Agora, os processos que já encerraram, os processos findos, aí ele pode ser levado também por advogado que não esteja constituído no processo. Tá bom? Só que presta atenção, a gente está falando aqui de advogado, não é qualquer um que pode levar a carga do processo então. Tá joia? Pois bem, ele levou lá em 10 dias. Agora é o seguinte, se ele perder esse prazo, não respeitar, tá bom? Ele vai ser intimado para que devolva esses autos no prazo de 3 dias. Se ele não devolver, ele vai perder o direito à vista fora do cartório. Então, o exame no balcão ainda é garantido. O que ele não pode fazer é levar esses autos para fora e analisar os fora. Ele não pode levar a carga dos processos, tá? Desarquivamento do processo. Então, aqui, rapidamente, tá? A gente já está passando aí pela uma parte mais pesada já passamos. Então, nenhum processo ele vai ser arquivado sem sentença definitiva ou terminativa. Então, o processo tem que ser definitivamente encerrado, tem que ter a sentença, aí sim ele pode ser arquivado. Depois que a decisão foi publicada, tá? Após a publicação da decisão, que determinou o arquivamento aqui já, então a gente já está falando aqui que já passou do trânsito em julgado, tá? Os processos ainda permanecerão no cartório pelo prazo de 30 dias, tá? E após esse prazo de 30 dias, aí sim, eles vão no prazo de até 30 dias, devendo ser encaminhados para o arquivo geral. Vamos lá? Sistema de peticionamento eletrônico. O que é isso? É o meio eletrônico de tramitação dos processos judiciais. Então, processos novos, tá? A maioria, né, dos processos novos aí vão começar já direto lá pelo meio eletrônico. Beleza. Agora sobre a consulta e as movimentações processuais
e decisões. E aqui a gente está falando do processo eletrônico, para que fique bem claro, tá? É livre a consulta no site lá do tribunal do inteiro teor das decisões, e aqui tem uma pegadinha, tá? Qualquer um pode entrar lá e consultar as movimentações processuais, o inteiro teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e os mandados de prisão também. Pode ser que fique aí, né, tem uma pegadinha, mandado de prisão não, mas mandado de prisão também vale, porque gera alguma coisa que é sigilosa, na verdade não é sigilosa não. Mandado de prisão ele tem que ser público mesmo, para que quando a gente encontrar o cidadão lá, ele seja preso. Tá? O advogado, o defensor público e as partes, e também um membro do Ministério Público, então a gente está falando aqui do promotor, tá? Desde que seja cadastrado e habilitado nos autos, eles vão ter acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Então veja, aqui é livre a consulta. Agora, o inteiro teor é apenas a estas partes aqui. Bora lá. Vamos lá. O que mais que a gente tem que saber? Consulta processos sigilosos. Estamos acabando, tá, gente? Os processos que estão tramitando em segredo de justiça, no caso, só podem ser consultados pelas partes e pelos seus procuradores que estão habilitados a atuar no processo. Bom? A indicação do segredo da justiça, ela pode ser feita automática ou ela também pode ser feita aí por pedido da parte. Então vamos lá, são 4 opções. Então no ato do ajuizamento, por indicação do advogado ou do seu procurador, ou então no ato da transmissão, então quando a gente vai mandar um recurso, ele pode ser decretado como sigilo de justiça, tá? Por determinação do juiz ou do relator, também pode ser feita, e automaticamente quando ele está classificado, quando decorrer das classes ou dos assuntos padronizados no sistema. Perfeito? Então, gente, é isso aí, tá? Obrigado aí por ter participado. Eu sei que a gente correu um pouco por conta do nosso prazo, né? A gente também não pode ter questões. Se a gente fosse começar a trabalhar questões aí, o Ricardo que vai entrar em seguida ia vir pedir almoço aqui em casa, né, Ricardo? Já que a gente mora na mesma cidade. Então, beleza, pessoal. Obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Estou acompanhando no chat aí, tá? Muito obrigado. Coloque aí, dê o like para essa aula ficar ao vivo, tá? Também coloque no chat aí se foi boa aula para vocês. Esse feedback é muito bacana para nós também. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa prova amanhã.